Existe um requisito indispensável para quem quer passar do nível de praticante a artista, que eu chamo de experiência individual. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, e nesse vídeo eu vou falar porque muitos professores não permitem que os seus alunos tenham experiência individual e também porque você precisa dela. Qualquer pessoa que queira elevar a sua atividade ao nível de arte precisa ser capaz de se expressar por meio dela, e para isso precisa desenvolver as suas próprias ideias. Você só vai conseguir expressar suas próprias ideias se você tiver experiência individual. Existiu um pintor que eu acredito que você possa conhecer, que é o Van Gogh, que séculos atrás desenvolveu uma técnica de pintura completamente nova, completamente diferente do que existia na época. Por causa disso, hoje ele é considerado um dos maiores pintores da história. Até a década de 60, já partindo para um outro exemplo, se tocava guitarra de uma forma, até que surgiu um cara que talvez você conheça, talvez não, chamado Jimi Hendrix, que simplesmente modificou todas as regras de como se tocava guitarra. É como se ele aparecesse na época e falasse: olha gente, a partir de agora é o seguinte, a partir de agora se toca guitarra assim. E existem vários exemplos como esse. Por exemplo, existe a ginástica artística antes e depois da Nadia Comaneci, enfim. Existem muitos exemplos, inclusive nas artes marciais. A gente tem, por exemplo, o Dong Hai-Chuan, fundador do Pakwa, o Wang Xinjai, fundador do I Chuan, o general Ti Di Quan, que foi o criador da formação Pato Mandarim, o Miyamoto Musashi, que provavelmente é o mais famoso, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que já são praticantes de arte marcial, conheçam. E o que todas essas pessoas tinham em comum que diferenciava, que fazia com que eles fossem destacados dos demais? É a experiência individual. Eles não ficaram presos às fórmulas que eles aprenderam, eles pegaram aquele conhecimento que eles tinham e reorganizaram, digamos, fizeram um arranjo diferente daquele conhecimento que eles tinham. Numa aula de música, os alunos são estimulados a desenvolver suas próprias ideias e a criar coisas novas. Numa aula de dança, os alunos são estimulados a criar suas próprias coreografias. Numa aula de pintura, os alunos precisam criar os seus próprios desenhos. Isso porque ninguém gosta de um artista mecânico, um artista que simplesmente reproduza aquilo que ele aprendeu do professor. Os bons artistas, eles são sempre originais, eles conseguem fazer diferente aquilo que todo mundo já faz. Só que nas artes marciais não se costuma dar esse estímulo para os alunos, e isso tem raízes muito antigas, existe uma história por trás disso. No passado, os mestres não deixavam que os seus alunos tivessem suas próprias ideias, suas próprias experiências. O aluno devia obedecer todas as ordens dos professores, que não podiam ser contestados. Isso foi passando de geração para geração até chegar aos dias atuais. Então, os professores foram ensinados, foram educados a não contestar, e por isso a maioria não questiona a forma como foi ensinado, e assim os seus alunos não têm liberdade para experimentar coisas novas. Mas aquilo que o professor ensina é como um esqueleto e o aluno precisa aprender a mexer. Então você precisa pegar esse esqueleto, precisa pegar todos esses esquemas, esses movimentos que você aprende com o seu professor e testar em diferentes situações. Você precisa ter as suas próprias ideias e tentar expressar, tentar ver se aquilo funciona, se não funciona, se dá certo numa situação diferente, porque só assim você vai deixar de simplesmente copiar aquilo que você aprende do seu professor e transformar isso num conhecimento completamente seu e imprimir a sua personalidade, adaptar esse conhecimento para o seu próprio corpo, de forma que você se transforme de fato num artista, que a sua arte marcial se torne de fato arte. Claro que se você não tiver espaço para fazer isso nas aulas, você não deve quebrar as regras da escola. Então, combina com um parceiro de treino em algum lugar fora, num parque, numa praça, ou mesmo em casa, para juntos vocês tentarem desenvolver as próprias ideias e experimentar, porque ninguém deve viver na sombra do professor. Cada um tem que saber fazer alguma coisa, construir alguma coisa diferente com aquele conhecimento que adquiriu. Não significa criar uma arte marcial nova, porque eu não acho que seja necessário, com tanto de arte marcial que já existe, embora eu também não acho que seja errado criar uma arte marcial nova, só acho que não tem necessidade. De todo modo, é preciso pegar aquele conhecimento e transformar em alguma coisa sua. E se você não sabe como fazer isso, se você não sabe por onde começar,
você pode clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e baixar o meu e-book gratuito, onde eu ensino algumas dicas para você aplicar suas técnicas em situações imprevisíveis. Com certeza, fazendo isso, você não só vai aprender muito mais rápido e melhor aquilo que você aprende com o seu professor, como inclusive vai aprender algumas coisas que não foram ensinadas, até porque tem coisas que não se ensinam, você só consegue aprender por meio da experiência individual. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e se você quiser ajudar ainda mais, você pode acrescentar legendas em português, inglês, no idioma que você souber, por meio do link aqui embaixo na descrição. E por fim, e não menos importante, não se esqueça de se inscrever no meu canal para você receber mais dicas como essa. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.